Então, Juízes capítulo 16, vamos para o verso 20. A Bíblia vai dizer assim: e disse ela, quem é ela? Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei dessa vez como dantes me livrei. Porque ele não sabia, preste muita atenção, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não tinha percebido que o Senhor se tinha retirado dele. Lucas capítulo 24. Um no novo e um no velho. Onde estiver, clamar pela glória, a glória. Lucas capítulo 24, verso 16. Um texto muito conhecido. E um texto que eu falo todo domingo. Para seu tempo aí, mas eu quero dizer um texto de Apocalipse que diz assim: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então eu quero que nesse momento você não se perca nenhum momento, porque o Espírito Santo já está falando. No verso 16 vai dizer assim: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Eu li no velho Juízes capítulo 16, verso 20, que ele não percebeu que o Senhor tinha se retirado dele. Em Lucas, o Novo Testamento fala que os olhos dele não tinham como reconhecer. Duas histórias distintas, duas histórias em tempos diferentes, porém o mesmo problema: insensibilidade. Eu quero um pouco criar um fundamento de Juízes capítulo 16, verso 20, que vai falar sobre a história de Sansão. Todos aqui já ouviram a história de Sansão, né? Escola bíblica dominical, já alguma vez você já ouviu. Quando fala Sansão, já vi uma música: Sansão, o canal de cabelão, não é? Não sei quem canta. Uma vida é uma viagem. A Bíblia vai dizer que Sansão, um homem escolhido por Deus, nazireu. Nazireu é aquele que é consagrado desde o ventre. E todo nazireu, ele precisa ter uma marca. E a marca, ele não poderia passar gilete na cabeça. Ele não poderia ficar careca. Ixi, lascou, hein? Não pode ficar careca, gente. Ixi, aí lascou falando. A Bíblia diz então que ele é coroado com uma força, algo que Deus lhe entregou. E com um grande símbolo externo eram os seus cabelos. E era a sua marca, era a sua aliança com Deus. A Bíblia diz que ele desce para Gaza. E ali ele se deita com uma prostituta. Vocês estão aqui, né? Então um homem de Deus, com uma força de Deus, consagrado, forte, ele vai para Gaza. E ele se deita com a prostituta. Logo após, os seus inimigos filisteus falam: eita, olha quem está na área, vamos pegar esse cara. Hoje nós pegamos. Ele, muito esperto, foge e vai para um alto monte. E ele fala: quem vai me pegar aqui? Isso mostrou algo. Ele fez algo errado, mas para ele estava dando certo, porque ele pecou, mas continuou forte. Ele pecou, se deitou, adulterou, porém ele corre muito rápido, sobe e fala: quem vai vir contra mim? Eu sou forte ainda, o meu cabelo está aqui, brincando com o pecado. Pode ser que as coisas estão dando certo para você, mas cuidado com a insensibilidade do Espírito. Talvez o Espírito não está mais aí. Talvez estou pecando e está achando que você está com o poder. Espera aí que a história não para. A história não para aí. Então a Bíblia diz que ele conhece uma mulher formosa, Dalila, e ele se apaixona por Dalila.
Dalila é uma filisteia. A Bíblia vai relatar que Sansão se apaixona por Dalila, mas Dalila não se apaixona por Sansão. Você não vai encontrar que Dalila estava apaixonada por Sansão. Então, quando Dalila se relaciona com Sansão, ela tinha só um interesse: notoriedade, visibilidade. Porque ela falando assim: eu vou ficar com esse homem, relacionar com esse homem, mas para que eu seja reconhecido entre os meus, os filisteus, que eu serei a pessoa que vou entregar o maior inimigo chamado Sansão. Ela se relacionou por interesse. E Sansão não percebeu. Na sua fragilidade emocional, ele se entrega para essa mulher. E no relato, na descrição de Juízes 16, fica aí para um devocional semanal, a Bíblia diz que ela começa a brincar com ele. E eles começam um joguinho, brincadeirinha de casal, né? E ela fala assim: da onde vem sua força, Sansão? Fala para mim. Porque os filisteus tinham falado: olha, se você descobrir qual é a força dele e como nós conseguimos amarrar, deter esse homem, nós daremos moedas de prata. Ela falou: agora é a hora que eu vou explorar no norte. Agora eu fico rico. Então ela pergunta: Sansão, me fala. E ele deitado em seu colo, ele fala: olha, eu vou te contar. Se você pegar tiras de couro ainda umedecidas, você me amarrar, eu ficarei como um homem normal. O que acontece? Quando ele dorme, fecha os teus olhos, ele dorme, ela grita: filisteu, Sansão, filisteus estão vindo. O que acontece? Ele arrebenta. E ela fica chateada. E ele está achando que é uma brincadeira de casal. É muitas vezes a gente querendo brincar com o pecado. Estou brincando, mas ainda o poder está aqui. Eu vou brincar aqui com o pecado, mas eu consigo ainda sair dele. Vamos lá. Você está brincando comigo, Sansão. Você mentiu. Sansão, qual é o segredo da sua força? Me fala. Ele falou: tá bom, ó. Pega cordas novas, me amarra, eu ficarei como um homem normal. O que ela faz também? Compra a corda, amarra o homem enquanto ele fecha os teus olhos. Sansão, os filisteus estão vindo, ele história. Parece que vocês estão na escola bíblica dominical, né? Contando uma historinha, né? Só falta os fantoches. Mas segura aí. Novamente a Bíblia fala que ela fica angustiada e chateada porque ele mentiu de novo. Mentira é pecado. Ele está cada vez mais se envolvendo com o pecado. Mas ele está pondo um pezinho, mas está percebendo que o poder ainda está com ele. Não, eu estou pecando, mas o poder está comigo. A força ainda está comigo. Mas com o pecado não se brinca. Eu não coloco o pé no pecado e sai. Porque você está se sujando aos poucos. Mas uma hora ele te encobre. Até que ela fala assim: por favor, você fala para mim qual é a sua força. Ele fala: tá bom, vou falar. Você vai tecer meu cabelo em tranças, coloca um tecido, amarra e vou perder todas as minhas forças, serei como um homem. E quando ela amarra, acaba, ele dorme. Entenda muito isso. Ele fecha os teus olhos. Ele dormiu. O que aconteceu? Sansão, os filisteus estão vindo. O que ele fala? Está com a força ainda. Até que o momento que ele se cansa, ela consegue convencer ele de falar a verdade. E ele fala assim: tá bom, vou falar a verdade. E ela percebe que agora ele falaria a verdade. Fala assim: eu sou um nazireu, fui consagrado desde o ventre da minha mãe. E se passar uma navalha no meu cabelo, eu perder o meu cabelo, toda a minha força eu perderei. Agora deixa eu dizer algo para você. No primeiro momento, ele brincou. Ele brincou com o couro, ele brincou com as cordas, brincou com os lenços. Mas agora ele está deixando Dalila se aproximar naquilo que Deus tinha entregado para ele, que era o seu poder, a sua força e a sua unção, que era tocar no seu cabelo. Você vai pecando aos poucos, até que chega um momento que o diabo vai tocar naquilo que Deus te entregou. Mas não dá nada não, é só isso, é pouca coisa. Continua,
Porque você está dando abertura até ele conseguir acessar aquilo que tira a sua força. Por isso que tem crente assim dentro da igreja, fraco, insensível, indiferente, porque foi aos poucos dando abertura, brincando e flertando com o pecado, até que o diabo atingiu a coroação, o seu chamado, o seu propósito, a sua unção, e tudo se apagou. Sabe o que acontece? Então ela rapa o seu cabelo, corta tudo o seu cabelo e fala: Sansão, os filisteus estão vindo. E ele levanta, manda ele sim, achando que estava com poder. E sabe o que acontece? Ele não percebeu que o Senhor tinha se retirado dele. A insensibilidade do Espírito, não saber quando o Espírito está mais, achando que está fazendo aquilo que Deus chamou, mas Deus não está mais. Brincou, fletou tanto com o pecado, que agora não tem mais a sensibilidade de saber se Deus está ou não está, se eu sou ungido, se eu estou forte ou não, porque o pecado, ele te deixa insensível na presença de Deus. E olha o que o pecado faz, o pecado brinca. O diabo ele começa a brincar com você. Vamos fazer primeiro um coro, só para ver como que vai ser. Aí você vai, põe um coro aí então. Consegui estourar. Agora coloca uma corda. E o diabo brincando com ele fazendo o diabo de palhaço. Sansão fazendo o diabo de palhaço. Coloca a corda. Estourei. Aí, perdeu de novo o diabo. Agora amarra no cabelo. Perdeu. Mas chega um momento que a Bíblia vai falar que quem perdeu foi Sansão. E aquilo que ele brincou com o diabo de amarrar, o diabo amarra ele em correntes de bronze. E sabe o que acontece? O seu sono de deitar no colo de Dalila, a enganadora, fechando seus olhos achando que você estava descansando, a Bíblia diz que os filisteus arrancaram os seus olhos. Aquilo que ele brincou com o pecado, agora o pecado está brincando com ele. A Bíblia fala que vamos chamar Sansão aqui. No meio da gente, na festa, ele vai ser zombado, amarrado e sem os seus olhos. É isso que acontece com pessoas que flertam no pecado. Brinca, mas uma hora você vai ser o palhaço da história. Uma hora você vai estar no meio da roda e você vai ser o palhaço. E não tem mais o que fazer. E quando você se torna um palhaço, você vai ficar numa roda, girando, e não sai do mesmo lugar. Foi Deus que me colocou, não foi você que flertou. Parece que eu estou num ciclo vicioso, parece que as coisas não fluem. Deus, você não está me ouvindo? Ele, não, eu sempre estive com você, mas você negligenciou a minha presença e ficou flertando com o pecado. E ele ficou lá. Eu não sei o nome daquele trem que ele ficava girando lá, para moer os trem, né? E viviam nisso, preso, sem visão e rodando em círculo. É isso que o pecado faz. Mas o pior que o pecado faz é a insensibilidade de saber se Deus está ou não. É quando eu estou num culto, eu falo assim, tanto faz se cantar ou não. Prega, canta e vou embora. É a insensibilidade. Quando eu não consigo nem dar um aleluia ou um glória a Deus, pastor, eu estou falando por dentro, mas o coração, a boca fala que o coração está cheio. Se eu não consigo mais nem avivar e cantar uma canção ao Senhor, você está me julgando, meu irmão. Eu não lembro quem fala isso. Fala colocar a mão na chapa. Quem fala? Se você colocar a mão na chapa, o que você vai fazer? Você vai ser aleluia, glória a Deus. Você coloca a mão na chapa, meu compadre. Você vai pular uns 15 metros e gritar. Não sei o que você vai gritar. Se você é em línguas, você vai falar palavrão. Mas se você for crente, você vai falar bem em línguas. Não tem como estar numa atmosfera da presença e ficar indiferente. Quando você está sensível ao Espírito, você começa, eita, ele chegou, ele está aqui. Olha essa presença, aleluia, começa a glorificar. Não preciso de música mais, porque a insensibilidade, ela precisa do toque físico, ela precisa de uma emoção. Eu preciso que um louvor me arrepie.
aleluia, eu preciso que o pastor pregue, eu começo a chorar. Ei, quem transforma é o Espírito, não sou eu. Se você está insensível com o Espírito, não vai ser uma boa pregação, não vai ser uma boa canção, não vai ser um bom culto, porque a insensibilidade trata o Espírito como indiferente. Aleluia. Mas a Bíblia vai falar agora outra história em Lucas, capítulo 24, caminho de Emaús. Os homens andando pelo caminho de Emaús. Mas eu preciso falar algo para vocês. A Bíblia fala que Jesus morreu e ressuscitou. Então a Bíblia vai dizer que as mulheres vão no túmulo de Jesus e aparece um anjo. Fala, ele não está aqui não, ele ressuscitou. Então as mulheres vão no povoado avisar, chega para os discípulos, fala aí, Jesus ressuscitou. Os discípulos não acreditou. Olha a correlação. Aqui, Dalila mente e um homem acredita. Na outra história, a mulher fala a verdade e as pessoas não acreditam. É o mundo que estamos vivendo hoje, aonde falar a verdade dói, não é aceita, mas quando se fala mentira, as pessoas aceitam e vivem a mentira. Meu Deus. Não consigo expor a verdade, porque a verdade dói, então eu não acredito. E aquelas mulheres estavam falando a verdade ou a mentira? Vocês estão aqui, gente? Obrigado por vocês comunicarem comigo. Vocês são espontâneos demais, avivados demais. As mulheres que estavam no túmulo de Jesus estavam falando a verdade ou a mentira? Deixa eu vou dar uma elevada na moral das mulheres. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Eu creio que agora nós vamos. Aleluia. Quem sustentava o ministério de Jesus? Cadê vocês, mulher? Vou dar moral, vocês falam comigo? Quem sustentava o ministério de Jesus? Quando Jesus estava no caminho com a cruz, tinha quem do lado dele? As mulheres. Agora eu preciso de pessoas para comunicar que Jesus ressuscitou. Ele vai chamar quem? Mulheres, se vocês tivessem noção do poder de comunicação do céu que vocês têm, vocês nunca iam fechar a sua boca. Obrigado pelas mulheres avivadas dessa igreja. Eu creio que um dia ainda vai pegar essa mulher e começar a rodopiar a igreja. Vai começar a pegar fogo. O diabo tem calado a voz de mulheres por causa do machismo, por causa de tantas outras coisas. Mulheres, quem chamou vocês foi Deus. Quem colocou o sonho em vocês foi Deus. E Deus está falando, eu chamei vocês para proclamar o bom evangelho. Eu chamei vocês para tirar a mulher do erro, tirar as mulheres da passividade. E nós mesmos muitas vezes estamos passivos, mas Deus confiou algo extraordinário na vida das mulheres dessa igreja. Então as mulheres vão comunicar que Jesus ressuscitou. E eles não acreditam. Os discípulos, não pode ser. Mas a Bíblia vai falar que tinha dois a caminho de Emaús. E eles estavam conversando. Aquela mulher é doida. Vamos, Jesus 3 dias já, não é possível. Mas tinha um que estava no meio deles. Eles estavam falando de Jesus, da sua morte, o que estava acontecendo em Jerusalém. E Jesus estava com eles. Aí falou, opa, vocês estão conversando aí? Vai estar falando de Jesus, olha, falando de Jesus para Jesus. É muitas vezes que a gente quer fazer, conversar, converter Jesus, né? É uma coisa muito doida. Você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém, você é um cara de Jerusalém e não sabe o que está acontecendo. Eu acho que ele queria falar, cara, você é besta, você é burro. A Bíblia diz que eles andavam e não perceberam que Jesus andava com eles. Um não percebeu que Jesus, ou que os Deus tinham saído. O outro não tinha percebido que Jesus tinha chegado. Isso chama insensibilidade no Espírito.
onde eu não consigo sentir mais nada, onde eu não consigo sentir uma impressão, uma direção, uma visão, uma profecia, eu não consigo mais nada. E a culpa não é de Deus, não é da estação, não é do ciclo. O céu não está de bronze, porque céu de bronze, bronze significa juízo. E os céus já foram abertos em Cristo Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus e na Bíblia não fala que o céu se fechou. Então a culpa não está nele. Mas hein, cara, você não está sabendo? Jesus morreu lá, rapaz. O que falavam que era o Messias, que era o Redentor, que ia nos livrar. Quantas vezes a gente não percebe que Jesus chegou? Quantas vezes a gente não percebe que Jesus está? Quantas vezes as insensibilidades nós não percebemos que Deus está nos assistindo? Sabe por quê? Um dos nomes de Jesus se chama Emanuel. El, Deus, Noel significa no meio, Deus conosco, que quer dizer, Deus sempre está. Mas deixa eu dizer algo para vocês, e eu vou ler um texto com vocês para não ficar só na minha voz, no meu cognitivo. 2 Coríntios. Estão aprendendo alguma coisa, gente? Em nome de Jesus. Desculpa, vamos primeiro para Lucas 19. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, verso 44. Olha isso, gente do céu. Isso é forte. Lucas 19, 44. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixará em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconhecestes as maravilhosa oportunidade que tivesse com a visitação de Deus. E te derrubarão a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti estiverem, e não deixará em ti pedra sobre pedra. Mas por quê, pastor? Pois que não reconheceste o tempo da visitação. Eu não reconheço quando ele chega, eu não reconheço quando ele sai, porque eu estou apático ao Evangelho, eu estou apático à movimentação do Espírito, eu estou apático à presença. A palavra que soa novamente, eu declaro sobre essa comunidade, é um avivamento pessoal. Avivamento fala de avivar da vida aquilo que estava morto, paralisado, apático, passivo. Essa manhã será uma manhã de ativação profética. Mas só para quem crê. Se você não crê, Deus abençoe. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. A vida de quem é sensível à voz de Deus, características: ouve a voz de Deus e responde com prontidão. Amém. Eu vou orar, vou pensar 2 horas, 2 anos, 4 anos, estou esperando. Aquele que é sensível à urgência do propósito, quando ouve o Espírito, atende prontamente. E qual que nós estamos vivendo hoje? Numa igreja global, precisamos pedir, implorar, jejuar, rolar, babar para que as pessoas sirvam ao Senhor, que faça algo para o Senhor. Quando a pessoa está sensível, ela fala: eita Deus, o que você quer fazer nesse meio? O que o Senhor quer que eu faça hoje lá no culto? O que o Senhor quer que eu entregue? O que o Senhor quer que eu abrace? Fala para mim que eu vou atender prontamente. Mas não, eu venho, presto o meu culto, leio, sento. A sensibilidade no Espírito, ele traz e me impulsiona a atender prontamente aquilo que ele me disse. Quem aqui já recebeu uma palavra do Espírito? Amém. Amém.
por que não atendeu ainda? Agora eu vou fazer outra pergunta e eu quero que vocês sejam sinceros. Hoje é ceia. Então vocês vão pegar a ceia e vai cair para trás se estiver mentindo. Olha a brincadeira, gente. Misericórdia. Você vai ficar com medo, eu estou brincando. Quem aqui tem um chamado? Amém. Diminuiu. Vocês estão com medo da pergunta? O Deus que chamou é o Deus que te impulsiona. E por que eu estou parado? Aqueles que vivem na sensibilidade do Espírito, ele discerne o tempo de agir e o tempo de esperar. Entende ciclos, abre ciclos e fecha ciclos. Se você não entende ciclos, você padece, você sofre. Mas se você é casado e tem uma família, não é só você, é toda a sua casa sofre junto. E quando eu estou sensível, eu consigo discernir tempos e estações, a maneira de agir e a hora que eu preciso esperar. Existem algumas direções que parece que alguém está te paralisando, falar agora não. Esse alguém se chama Espírito. É o sinal vermelho. Uma das características da sensibilidade de pessoas que é sensível ao Espírito é: ele é quebrantado, ele é humilde e cheio de graça. Vou repetir. Ele é quebrantado, ele é humilde e ele é cheio da graça. Quem é a graça? O próprio Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O quarto e último é instrumento de despertamento para os outros. Aqueles que é sensível ao Espírito, ele é um instrumento para despertar o próximo. Sabe quem vai despertar você hoje nessa manhã? Olha para o seu lado. Você não confiou muito não, precisa ficar em silêncio. Sabe por que a unção flui no corpo? A cura flui no corpo. A direção flui no corpo. E aquele que é sensível ao Espírito, ele quer queimar por Jesus, mas não só queimar, ele quer que o próximo queime também. Pena que a gente não tem fósforo aqui, né? Tem fósforo aí? Tem fósforo aí? Não tem? Não, isqueiro não. Misericórdia. Vamos colocar na fogueira santa. Tem. Depois eu ver se não tem, né? Sei lá. Vamos fazer uma ação profética hoje. Glória a Deus. Eu vou sair da caixinha, irmão. Não é verdade? Quem tem limite é homicídio. Mas essa palavra, antes de tomarmos a ceia, é que o Senhor quer resgatar a sensibilidade do primeiro amor. Você lembra quando você aceitou Jesus? Tem uns que faz 60 anos atrás, mas acho que você lembra, né, pai? Meu pai, ele ajudava, para quem conhece, Azarf Borba, cantor, ele tem 160 anos, meu pai ajudava ele a afinar a corda do violão, pra ter noção. Mas você lembra quando você aceitou Jesus? De verdade, uma pergunta. Não dava vontade de fazer tudo, ficar segunda a segunda na igreja? Mas isso é ativismo. Então vamos lá. Nossa, eu queria fazer tudo. Eu quero estar. Meu irmão, não, eu só vou lá na igreja, só a Bíblia, eu quero da menina. Não, eu preciso, não, eu quero, não, eu preciso. O que é? O fogo voltando aqui embaixo. É a sensibilidade. Vocês vão pegar todo mundo vai pegar um fósforo agora. Não sei porque eu falei de fósforo. Se alguém tem alergia com cheiro, então foi ele que você vai ser curado. Essa igreja vai precisar ter um compromisso entre nós. Um reacender o outro. Isso é o corpo de Cristo. Ande em dois, porque se um cai, outro levanta. Isso aí, vamos lá. Você está olhando para o relógio aí, Jesus, a hora está passando. É porque você é insensível com a presença. É porque você está pela uma liturgia, não pela presença. Se você quiser ir, Deus abençoe. Eu faço a bênção apostólica aqui, glória a Deus, e vamos embora. Mas nós precisamos.
Sansão perde a sensibilidade e ele é derrotado. Mas os discípulos no caminho de Emaús, mesmo que não tinham percebido que Jesus estava, chega um momento que os seus olhos estão abertos e a sensibilidade da presença volta. E sabe como foi a sensibilidade que eles perceberam? A Bíblia fala que eles partiram o pão. Primeiro, comunhão. Se você não está com comunhão com o corpo, dificilmente você vai perceber a sensibilidade. Amém. Partiram o pão, os seus olhos foram. Mas a Bíblia diz que eles falaram assim: cara, eu percebi que algo estava queimando dentro de mim enquanto ele falava. Se quando você lê a Bíblia, alguém está falando da palavra de Deus, se não queima, é o perigo cair. Se uma palavra de Deus, quando Cristo é o centro da pregação, quando Cristo é o centro do sermão, se o fogo não começa a arder dentro de mim, alguma coisa está errada. Mesmo que você sinta um arrepio, porque se fosse enquanto ele falava, algo queimava aqui dentro. Algo queimava, não estava queimando, estava queimando. Quando eu estou na presença, se eu não consigo sentir algo queimar, eu quero que você ore: Pai, resgate em mim a sensibilidade do teu Espírito. Pai, resgate em mim a sensibilidade da tua presença. Que eu não entre nessa atmosfera da presença de qualquer jeito. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Deus já está. Não sei se você percebeu, mas Jesus já chegou. Mas só para quem percebe. Se você não percebe, nós vamos fazer um momento de comunhão e o fogo vai voltar a queimar. É necessário criar uma atmosfera para as coisas de Deus acontecerem. Lá no Éden, Deus prepara o jardim ambiente e coloca um homem. O homem peca, Deus pede para construir uma arca. Constrói o ambiente e depois a presença. Prepara o. Eu esqueci o nome de colocava o azeite, que é aquela de couro. Odre. Prepara o óleo, ambiente. É o vinho. Prepare o óleo. Para depois descer o quê? O vinho. Prepare o vaso para que o azeite. Então, se você não consegue preparar um ambiente para as coisas de Deus acontecer, é porque existe uma insensibilidade.